Tudo se inicia quando Penélope diz a Zé Maria que está começando a achar que Nandinho não é amante, e sim filho da Maria do bairro. Enquanto isso, na vila está tendo uma passeata para a Ave Maria. Maria diz a Nandinho para ele se alegrar, pois Tita gosta muito dele, e em breve, eles poderão ficar juntos e felizes, deixando o jovem animado. Luiz Fernando lê novamente a carta anônima, e fica pensando quem de sua família está em perigo. Maria se despede na festa, e diz para Agripina não deixar Nandinho ficar triste, e garante que um dia ele e Tita poderão ficar juntos, quem sabe até se casar, deixando Agripina pasma. Agripina preocupada conta para Vera Cruz o que Maria disse. Tita recebe um telefonema de Bernardo, eles marcam para se ver depois da aula, no dia seguinte. Nandinho diz a Agripina e Vera Cruz que Maria o fez pensar de maneira diferente, e que no dia seguinte irá até a escola conversar com Tita. Agripina e Vera Cruz chegam no apartamento preocupados. Agripina diz que eles não podem ficar juntos, porque são irmãos. Vera Cruz diz que vai conversar com Nandinho, mas sem revelar a verdade. Tita entrar no escritório, e pede permissão a Luiz Fernando para ter um namorado, que será seu esposo mais na frente. Vera Cruz fala com Nandinho para esquecer Tita, e o jovem questiona se tem alguma razão mais forte para ele fazer isso. Luiz Fernando diz que não gosta da ideia de Tita se casar, a jovem diz que não será agora, que pretende namorar, e se casar quando tiver 18 anos, deixando Luiz Fernando chocado. Enquanto isso, Vera Cruz coloca pressão para Nandinho não ver Tita, dizendo que ela não gosta dele, e que deve ter um namorado. Nandinho não quer acreditar, e afirma que amanhã irá na escola para ouvir da boca dela. Luiz Fernando e Maria conversam sobre os dois pretendentes de Tita, e Luiz Fernando pergunta qual dos dois Maria prefere para Tita. Maria diz que prefere Nando pois o outro é um pouco velho, mas é Tita quem deve decidir isso. Nesse momento, Agripina liga para Maria e diz que precisa conversar com ela urgente. Bernardo busca Tita na escola, ele pergunta o que ela decidiu. Tita diz que ele tem grandes chances de conquistar seu coração. Nesse momento, Nandinho aparece, e vê Bernardo beijando a mão de Tita, e lembra do que Vera Cruz disse. Quando Bernardo vai embora, Nandinho chega em cima de Tita, e diz que precisa conversar com ela. Então ela o chama para ir à lanchonete. Maria chega no edifício de Nandinho e dá de cara com Penélope, que pergunta por que ela não lhe respondeu. Maria diz que não tem nada para responder a ela. Penélope pergunta se ela não tem medo de Luiz Fernando saber que ela o trai com um garotinho. Maria diz que não tem medo, pois não tem nada a esconder de Luiz Fernando. Penélope diz que ela tem mais 5 dias, e se não lhe der o dinheiro, ela vai ver o que vai acontecer. Maria diz que não tem medo de suas ameaças e sobe, deixando Penélope sozinha. Na lanchonete, Nandinho pede desculpas a Tita pelo comportamento na festa, e diz que gosta muito dela. Ele diz que vai estudar o máximo para ficar à altura dela, para eles poderem ficar juntos. Ele só pede que ela o espere. Tita se desculpa por fazer ele se iludir com ela, mas diz que no momento não pode namorar, só pode ser amiga dele. Agripina diz a Maria que Nandinho não tira Tita da cabeça. Maria diz que talvez um dia eles possam ficar juntos, mas Agripina diz que isso seria um sacrilégio, pois ele não pode ficar com a irmã. Então Maria diz que Tita não é sua filha, e deixa Agripina chocada. Nandinho questiona Tita se ela já está namorando com aquele rapaz que ele viu na porta da escola. Tita diz que não, mas que o amor deles é impossível, e em breve ele saberá o motivo. Nandinho não aceita, e Tita diz que só pode gostar dele como irmão. Nandinho diz que desse jeito não consegue, ele a quer como namorada.
como a mulher que um dia será sua esposa. Zé Maria fica revoltado ao saber que Maria não quer dar a grana, e diz que esse jogo ele não vai perder. Maria conta a Agripina que Luiz Fernando adotou Tita, para tentar minimizar a perda do filho. Maria pede para que Agripina não conte a ninguém, pois Tita também não sabe de nada, e Agripina concorda. Ao sair, Zé Maria segura Maria, e diz que para Penélope ela negou a grana, mas para ele terá que dar, pois senão ela vai se arrepender pelo resto da vida. Maria diz que não vai dar dinheiro nenhum e tenta sair, mas ele a segura novamente, e diz para ela largar aquele garotinho e ficar com um homem como ele. No carro, Tita pensa nas palavras de Nandinho. Tita diz à avó que falou com Nando, e perguntou se ela percebe o horror que é, ele se apaixonar por ela. Vitória chama a neta para o quarto, já que Carlota estava de ouvido em pé. Zé Maria continua dando em cima de Maria à força, mas Penélope ouve tudo lá de cima e grita que ele é um canalha, e manda ele soltar Maria, que aproveita e entra no carro. Nesse momento Nandinho chega e é parado por Zé Maria, mas Nandinho entra sem dar muita confiança. Tita diz a Vitória que sentiu uma pena muito grande de Nando, mas que não pode voltar a vê-lo, nem se sua mãe pedir. Penélope furiosa, vai pra cima de Zé Maria dizendo que ele estava dando em cima de Maria. Ele a enrola, e diz que estava quase conseguindo, quando ela meteu o nariz e estragou tudo. Nandinho lamenta com Agripina e Vera Cruz sobre Tita. Agripina diz para Nandinho não ficar assim, pois acha que as coisas vão se acertar, e eles vão acabar sendo namorados, deixando Vera Cruz chocado, e Nandinho sai chorando. Vera Cruz chama a atenção de Agripina, por dar esperanças a Nandinho sabendo que eles não podem ficar juntos. Agripina diz que agora sabe de uma informação que ele não sabe. Ela diz que Tita não é filha da Dona Maria, ela é adotada. Portanto não é irmã de Nandinho, deixando Vera Cruz com os olhos arregalados. Em Houston, Oscar chama Soraya para sair, e ela aceita, fazendo ele se apaixonar cada vez mais por ela. Enquanto isso, Zé Maria joga outro bilhete anônimo no jardim da mansão. Carlota entrega o bilhete a Luiz Fernando. Ele abre, e diz ao pai que estão mandando tomar cuidado com sua esposa, vigie Maria. Vigie bem. Nesse momento no jantar, Oscar dá um anel de brilhantes para Soraya, e a deixa chocada. Tio Louro diz a Luiz Fernando para não ligar para essa carta, pois se duvidar de Maria estará ofendendo. Ele concorda, e queima a carta. Nesse instante, Maria entra no escritório, e pergunta que papel é aquele. Tio Louro diz que era uma infâmia, e que ela não deve se preocupar. Mas Maria quer saber o que estava escrito. Soraya continua chocada e finge chorar com a joia. Oscar aproveita e a pede em casamento. Nesse momento, Maria está no quarto, pensando que Penélope já desconfia que Nandinho é seu filho. E diz que não pode permitir que Luiz Fernando descubra. Luiz Fernando está encucado com a carta anônima, que dizia para ele vigiar Maria. Oscar conta a Alicia que acabou de pedir Soraya em casamento. Verônica recebe uma visita, e ao entrar na sala percebe que é seu ex-marido Clemente. Luiz Fernando contrata um detetive para vigiar Maria. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, se inscreva no canal e deixe seu like.